Urano na casa 1 ou Urano no ascendente, como bem queiram. O ascendente é a tua máscara social, tua primeira impressão, a impressão que tu causa nos outros. Seria importante, além de tu ver esse vídeo, ver outros vídeos dos ascendentes em Touro, Escorpião, Virgem, porque vai ser diferente Urano em cada signo, tá? Então, isso aqui vai ser um vídeo de linhas gerais sobre Urano no ascendente, mas não é a mesma coisa ter Urano em Virgem no ascendente, Urano em Escorpião no ascendente ou Urano em Touro no ascendente. Então a gente vai focar somente no Urano aqui. Bom, Urano representa a rebeldia, a eletricidade, a tecnologia, o pra-frentex, o futurístico, o revolucionário, rebelde, elétrico, tudo que é regido por eletricidade, o inovador, do contra, excêntrico, pioneiro, genial. Porque tem que lembrar o seguinte, que Urano é 1/8 acima de Mercúrio. Mercúrio no ascendente vai ser uma pessoa inteligente, vista pelos outros como inteligente. Urano no ascendente vai ser alguém visto como gênio. Não é à toa que Nikola Tesla, que é uma das personalidades que eu vou mencionar aqui, Nikola Tesla, o gênio, que fez várias invenções, tinha Urano na 1. Urano na 1 é um posicionamento de você tem uma inteligência acima do normal, acima da média. Você questiona autoridades. Teria que ver em outros aspectos do seu mapa se você já teve problemas com chefes. A tendência é que sim, tá? Você não tolera injustiça, você não tem essa coisa da autoridade, você meio que quebra essa questão da autoridade, você... Sei lá, se o seu chefe for um sujão desonesto, tô ajeitando aqui a câmera. Sujão, desonestão, acontece muito, né? Pode ter um parente botou o teu chefe lá na empresa, teu chefe é um incompetente, é um sujão, um desonestão, você tende a bater de frente com ele. Serviço público também, às vezes botam uns incompetentes, que é porque é CC ligado a um cargo político, o cara que assina com o dedão, nem estudou, e botaram aquele analfabeto lá de teu chefe. Acontece no serviço público por causa dessas questões dos CCs, né? Você vai bater de frente se essa autoridade, entre aspas, se mostrar uma autoridade que... Tá, eu sou autoridade aqui no crachá, mas nas minhas atitudes eu sou um sujão, corrupto, desonesto, você vai bater de frente. Você ou teve uma criação muito maravilhosa ou podre. Vou explicar. Ou você teve, como Nikola Tesla teve, pais que estimulavam essa genialidade em você. Os pais do Nikola Tesla, desde pequeno, estimulavam ele a ser um pequeno gênio, a ser um grande gênio da matemática, a resolver problemas difíceis, a criar coisas. A mãe dele era super de criar ferramentas dentro de casa. Ela mesma criou uma máquina de bater ovos antes de ser inventada a batedeira. Ela mesma era uma pessoa sem estudo, porém com uma cabeça meio genial, e ele se inspirou na mãe, ele relatava isso, né? Ou você tem esses pais assim que enxergam que você tem essa inteligência acima da média e eles estimulam isso, ou o contrário, ou você vai ser como o Johnny Depp, que também tem Urano na 1 e é filho, pelo que eu li, né? Não é à toa que ele se casou com aquela Amber Heard, que acusava ele de espancamento, quando na verdade ficou provado que ela que batia nele, né? Ela que fazia cocô na cama, fazia horrores. Enfim, parece uma narcisistona. Quem sou eu aqui para dar laudo, né? Que eu não tenho diploma de psicólogo, psiquiatra, psicanalista, mas parece muito com o que a gente lê por aí, de ser uma narcisistona, uma sociopatona. E os relatos que tem do Johnny Depp com a mãe, que a mãe era uma ou narcisista ou com problemas mentais, que jogava facas dentro de casa, jogava facas nos filhos, assim. Então, onde é que eu quero chegar? Não tô dizendo que a tua mãe necessariamente te jogava facas ou que teus pais necessariamente te estimulavam a ser um pequeno gênio, mas é mais ou menos por aí. Ou você não tinha referência, os seus pais eram tão... ou você era um pequeno gênio e eles notaram e eles estimularam isso, estimular essa genialidade dentro de ti, para tu ser um pequeno Mozart, um pequeno Einstein, um pequeno Nikola Tesla, ou os teus pais eram tão fora da casinha, tão narcisistas ou loucos com algum problema mental grave, bêbados, drogados, sei eu o que eles tinham, eles eram tão fora da casinha, ou fora da honestidade, ou talvez fossem pessoas sãs, que o sociopata e narcisista são mentalmente, ele não é louco, mas totalmente sem caráter e mal, né? Ou você teve uma mãe, um pai totalmente mal, que te destruiu emocionalmente a ponto de você
não ter referências, você não tem uma inspiração. Eu me inspiro na minha mãe, eu me inspiro no meu pai. Não, você se inspira em si mesmo. E daí vem esse pioneirismo de você usar uma maquiagem que só você usa, um corte de cabelo que só você usa, um estilo de se vestir que só você usa, um boné ou chapéu que só você usa, entende? Então, ou você foi estimulado por pais maravilhosos a ter esse diferentex aí, a você ser diferentão, pioneiro, original, que não se inspira em ninguém e que dentro de você sai estimulando que essa genialidade que eles já notaram em você, eles estimulando que isso seja grande, para você ser genial, pioneiro e que inspira os outros, ou é o contrário, ou você teve pais horríveis, assim, um pai que ejaculou e saltou fora, uma mãe que jogava facas, uma mãe narcisista, um pai igual o Joseph Jackson, que era pai do Michael Jackson, que só destruía emocionalmente os filhos, espancava os filhos, ou seus pais eram tão horrorosos que eles não serviram de modelo, e graças a eles não servirem de modelo, você é mãe de si mesmo, você é pai de si mesmo, você se inspira em você mesmo, e é por isso que você tem esse visual diferente, essas ideias diferentes, essa coisa que os outros te veem como um excêntrico. Eles te veem como um excêntrico porque eles tiveram pai e mãe, eles tiveram educação. E você, como você não é inspirado em nada, é inspirado em si mesmo, para os outros você parece diferentão, excêntrico, mas para você não é. Você não vê assim, você vê que eu tô só sendo eu mesmo, eu tô só sendo natural, mas onde eu vou no colégio, na faculdade, no trabalho, meu chefe, meus colegas vão todos me chamar de excêntrico, diferente, do contra, mas você não se sente que você está sendo excêntrico, diferente do contra, você está sendo só sincero, você está dando só a sua opinião, você está se vestindo com a roupa que você acha bonita, você está sendo você mesmo, você não está propositadamente querendo ser diferente. Bom, você querendo admitir ou não, pode ser que você tenha o signo de virgem, aí você tende à modéstia, aí você tende a querer não admitir, mas você, admitindo ou não, você tem uma inteligência acima da média. E é muito acima da média, tá? Porque Mercúrio no ascendente seria uma inteligência acima da média, você é levemente inteligente, mas Urano no ascendente, Urano é a genialidade. Urano é uma oitava acima de Mercúrio. Se Mercúrio é inteligente, Urano é super inteligente. Você é super inteligente, talvez você não admita isso pra você. E você é visto como super inteligente desde pequeno, onde você ia, você aprendeu a falar mais rápido que as outras crianças, ou aprendeu a andar mais rápido, ou você aprendia mais rápido que as outras, você era na frente das outras crianças. No colégio, as outras crianças estavam tentando aprender um teorema de matemática ou português, você já estava virado para trás conversando com um colega, porque você já aprendeu, ficava lá incomodando a professora, não deixando a professora ensinar os outros que estavam atrás de você. Você, desde pequeno, as pessoas já diziam que você é muito esperto, você é muito inteligente, você vai ser uma grande coisa. E isso é bom e não é. Tá? Porque eu creio, daí teria que olhar o mapa completo. Isso pode ter colocado uma pressão em você, que desde pequeno você tinha 7 ou 8 anos de idade e aí você já era um pequeno gênio. Então fica uma pressão de, eu não posso ser lixeiro, eu não posso ter um emprego meia boca, eu vou ter que, entendeu? Eu vou ter que passar num vestibular difícil de sei lá, piloto de avião, vou ter que fazer uma faculdade dificílima de robótica, vou ter que passar num vestibular impossível de medicina, vou ter que fazer alguma coisa muito, vou tocar piano lá em Berlim, vou ter que fazer uma coisa muito genial, porque as pessoas esperam muito de mim, né? Isso aí não é muito bom, essa coisa do pequeno gênio, mas você carregou isso. Você desde pequeno era um pequeno gênio, quando você era adolescente você era a intelectual, o pequeno gênio do grupo. Na faculdade também, os professores deviam achar você um aluno genial, acima da média, fora da curva. No seu trabalho isso vai... Porque Urano também, além de genial, é líder. Você é um líder genial. Então, assim, no seu trabalho você tende a um dia vir a ocupar, dependendo do resto do seu mapa, porque eu tô vendo só um pedaço, né? Trabalho de YouTube não é a mesma coisa que mapa astral, acaba ficando um pouco imperfeito, porque o certo é olhar o mapa inteiro, mas assim, a tendência é você se tornar um líder lá no seu trabalho, um pequeno gerente, ou talvez até um CEO, um diretor, um presidente de empresa, porque Urano na 1 você parece muito inteligente, com uma inteligência acima da média, e você parece capaz de liderança. Justamente a liderança, como diz Lacan, agora é psicologia, agora estou misturando aqui psicologia com astrologia, tá? Mas eu posso, porque a Ana Beatriz Barbosa Silva, que é psiquiatra, ela não é astróloga e fica falando em virginiano, geminiano, então eu também posso misturar aqui psicologia, dá licença. Então, Lacan, que é um dos teóricos lá da psicologia, você dá o que você não teve, né? Quem não teve pai tende a ser um paizão,
Quem não teve mãe tende a ser uma mãezona. Quem teve pobreza vai querer dar para os filhos a fartura. Ou vai querer, meu Deus, não quero nunca que meus filhos passem o que eu passei. Com Urano na 1, a tendência é que você não teve pai e mãe, ou teve e eram horríveis. Então você não teve liderança lá na tua infância, você não teve acolhimento, você não teve um líder que cuida de você. Então a tendência é, como Lacan diz que você dá o que você não teve, você tende a dar o que você não teve. Você não teve liderança, você tende a dar um bom líder, um bom chefe, um bom diretor, um bom líder de qualquer coisa. Até aqui dentro do YouTube, você pode ser alguém que tem um canal de YouTube de finanças ou de qualquer assunto onde você lidera e ensina pessoas, tá? Urano rege a própria astrologia. Você pode dar um bom astrólogo dependendo do signo que está ali no ascendente, tá? Seria mais interessante nos signos de água, tipo peixes, câncer ou escorpião, especialmente escorpião, Urano e escorpião, porque quando Urano está em escorpião, a gente está com Urano exaltado. Ele está em exaltação, porque Urano é mudança drástica, e escorpião também é mudança drástica. Urano é revolucionário, escorpião também é. Então, e Urano escorpião é profundo, Urano também é profundo, genial, estudioso. Então é profundo, genial, estudioso daquilo que está na morte, no oculto, e a morte oculto é a própria astrologia, e Urano é o planeta que rege a própria astrologia. Então você tende a dar um astrólogo, um bom astrólogo. Eu não sou de ficar lendo, mas hoje eu vou ler uma coisinha aqui que é as pessoas, que eu não guardei isso, tá? O Kurt Cobain tinha Urano na 1 e ele tinha aquela... os nomes das pessoas que eu tô lendo, tá? O Kurt Cobain tinha Urano na 1 e ele tinha aquela vibe de rebelde no palco, de quebrar todos os instrumentos, né? Ele foi uma das pessoas pioneiras de trazer a estética de visual, de roupa, grunge, né? Então... E a música do Nirvana até hoje, você gostando ou não, eu particularmente gosto de Nirvana, mas eu já vi pessoas dizendo que é muito ruim e tal, mas querendo ou não, Nirvana é como Ramones, é uma coisa que deixou, não é para ser uma música definitivamente boa, eu acho boa, mas assim, você pode não achar uma música boa, mas é uma música que marcou na história e que gera vários outros artistas que vão lhe inspirar lá na frente, nesse sentido que Urano é. Urano traz a inspiração para muitos outros. Urano é o pioneiro, é o que eu havia dito antes. Outra pessoa que eu tinha mencionado era o Nikola Tesla, já falei antes. Mencionei Johnny Depp. Aqui, Bill Gates. Bill Gates é bem marcado, que é um gênio da tecnologia, né? E um cara pra frentex, e que viveu de tecnologia, que não tem ninguém que não olhe para ele vendo um gênio e vendo alguém da tecnologia. Urano rege tecnologia, né? Então, Bill Gates é outro nome. Audrey Hepburn, aquela atriz magrinha, com uma orelhinha meio grande e que, mesmo eu visualmente não vejo assim uma beleza fora do normal, mas ela ficou uma figura carismática, e ela deixou um estilo próprio, né? Todo mundo queria ser a bonequinha de luxo, que é o filme dela, da Audrey Hepburn. Então ela deixou um estilo de chapéu grande, óculos grande, colar de pérolas, tinha um jeitinho de se vestir com sapatilhas, lencinho na cabeça, uma série de coisas que ela deixou uma legião de fãs, e várias moças no mundo a imitavam, né? Depois, a Johnny Depp, eu esqueci de falar sobre a carreira do Johnny Depp, que é um artista que você vê que os papéis que ele pega são os papéis excêntricos, né? E Urano é excêntrico, né? É uns papéis de aquele Dom Juan, Fábrica de Chocolates, né? O Edward Mãos de Tesoura, que é um filme o filme é todo excêntrico. Então são só filmes excêntricos e papéis excêntricos, né? Tem um capitão de um filme de mar, onde ele é um capitão gay, que é uma coisa diferente também. Então é sempre um papel excêntrico, né? Então é uma pessoa que tem a vibe do excêntrico, né? E outra pessoa bem interessante, que era outra coisa que eu queria falar, é a Anitta, aqui do Brasil, tem Urano na 1. E Urano na 1 rege também, que significa também que você é afeito. Claro que isso tem a ver com você ter ou não grana para isso, né? Você é dado a cirurgias plásticas, e a Anitta tem a cara toda refeita por cirurgias plásticas. Porque o ascendente, além de ser a nossa máscara social, a nossa primeira impressão psicológica, também é a nossa aparência física. E Urano é mudança, grandes mudanças, né? Então você mudar todo o seu rosto como a Anitta mudou, isso é típico de Urano na 1. Se você gosta ou não dela se mudar toda a cara,
Isso é problema seu, mas ela gosta disso. Ela gosta de ir lá mudar o lábio, ir lá mudar o nariz, mandar arrebitar coisa. E ela vai seguir mudando a cara provavelmente, porque Urano na 1 é isso. Eu conheço particularmente alguém muito próximo a mim, com Urano na 1, e essa pessoa passou por uma imensa mudança de peso devido ao hipotireoidismo, que dizem ali os médicos que varia 4 quilos, a pessoa variou 20 quilos ao tomar a medicação, e não é porque mudou dieta e exercício, diz ela que foi só com a medicação, né? Conheço também uma pessoa com Urano na 1, filha de mãe narcisista, que ouvia todos os dias da mãe: você não vai ter futuro, você não vai ser nada, você não vai ter futuro, não vai ser nada. E foi 1 milhão de vezes essa mãe dizendo isso para destruir o emocional da filha. E um dia, ainda na infância, a filha disse assim: eu não vou ter futuro, não vou ser nada. E como tu sabe? Como você sabe? E então teria a mãe começado a titubear e se perder. Isso é Urano na 1, é enfrentar a autoridade, né? E esse enfrentar a autoridade pode ser a mãe, pode ser o pai ou a avó, se for alguém que merece, que não tem caráter mesmo, mas pode ser um chefe que não tem caráter no futuro. Você vai levar isso para a vida. Eu conheço alguém com Urano na 1 que fazia low carb na época que low carb era a dieta que todos os nutricionistas médicos diziam que era isso é uma dieta do contra, que enche de colesterol. Hoje a Sociedade Internacional de Diabetes recomenda low carb, né? Então hoje ela está reconhecida internacionalmente como uma dieta que cura diabetes, né? Ou que coloca a doença em total remissão, 100% de remissão, glicose normal, vida normal para o diabético, né? Então você vai ser aquela pessoa que vai ter, você pode ser aquele que do seu grupo você faz hoje uma reposição hormonal completa anti-aging, que hoje é tida como perda de dinheiro, perda de tempo, e daqui a mais uns anos isso vai ser um assunto totalmente superado no sentido em que todo mundo vai estar fazendo isso, inclusive classe média baixa, classe baixa, e não vai mais ser algo das pessoas loucas e do contra, né? Então você faz coisas que podem ser vistas ou lidas pelos outros como louco e do contra. Com essa posição, você teria que ver o seu mapa védico lá, como é que está a sua lua. Se depois da sua lua, se você tiver a lua na 5 e após a lua na 5, lá na 11 você tiver benéficos, tá? O Sol é um maléfico, mas benéficos como Júpiter, Mercúrio, Vênus. Se você tiver benéficos lá na 11 e a Lua na 5, você tende a dar um excelente investidor de ações, tanto no buy and hold como day trader ou swing trader. Você tende a dar bem nisso, tá? E com Urano na 1, aquilo que as pessoas falam nos vídeos, você tem que fazer movimentos contrários, você não pode seguir a manada. Quando tá a ação do Bradesco embaixo, é essa a hora de comprar. Quando tá o ouro na alta, que agora não tô falando de ações, tô falando do ouro ou da criptomoeda, que agora em 2025 estava em alta e agora tá começando a cair, essa não é mais a hora de comprar, é a hora de vender. Você não tem essa coisa da manada, naturalmente, porque o Urano é do contra. O Urano é original, é pioneiro, faz o que tá na ideia, faz o que ele estudou e não seguindo a manada, que é o contrário, é totalmente, vou arrumar o ar aqui, é totalmente contraintuitivo. É totalmente contraintuitivo. A maioria das pessoas é diferente de você. Elas têm um instinto de seguir manada. Você tem um instinto de não seguir a manada. E isso tende a dar muito bom no mercado de ações. Só assim, ó, cuidado se lá na astrologia védica você não tiver Ketu em conjunção com a Lua, cai fora de ações, não te mete, vai dar ruim. Lua na 5, maléficos na 11. E Lua fora da 5 também não é bom. Lua na 5 é bom. Outra posição boa para investimentos em ações é Sol. Qualquer um na astrologia tradicional ou na védica, Sol na 8. Warren Buffett tem Sol na 8, né? A 8 é a casa das finanças, né? De grandes ganhos com finanças. Então, bom, isso eu tô misturando aqui tudo, porque o meu raciocínio é desse jeito aí, torto. É assim mesmo, meu jeito. Se eu não decoro o texto e não leio, né? Eu falo vídeos espontâneos. Essa é a minha análise de Urano no ascendente. Eu sou Lúcia Luz, esse é o canal Lúcia Luz Astrologia. Se você gosta dos meus vídeos, deixa seu like, inscreva-se no meu canal. Tchau!